Graças a Deus. Vou convidar o pastor Paulo. Vem cá, pastor Paulo. Pastor Paulo, conheceu uns 10 anos atrás, Paulo? Uns 12 anos atrás, né? Tá velho. Ele era seminarista, né? Um dia inesquecível, né? Eu fui pregar na igreja dele e para mim não chegar atrasado, eu fui uma semana antes. Errei a data, né? Muitos sabem da história, né? Foi vontade de pregar em São Paulo, né? Eu tive que ir e voltar 2 vezes, porque eu errei a semana, pouca coisa, uma semana só, né? Mas depois o Paulo se formou, a gente se tornou grandes amigos e hoje ele serve a Deus aqui em Presidente Prudente, pertinho da gente, e tenho certeza, quando nós definimos esses temas, né, o Paulo foi uma das pessoas que eu sabia que eu estaria para pregar sobre finanças. Eu espero que hoje ele possa nos abençoar, né, que debaixo da direção de Deus, ele possa ter clareza para abençoar a mim e a você. Amém? Vou chamar, vereador, vem cá você, chamar o Diego, mas o Diego está muito feio. Vem cá, vereador. Vem cá orar para o pastor Paulo, abençoar a vida do pastor Paulo, e ele com liberdade vai ministrar a palavra. Eu gostaria que todos estivessem estendendo as mãos para o pastor, para que Deus o use como instrumento nas suas santas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te somos gratos por tudo. Desde o momento que adentramos neste lugar, podemos sentir a tua presença. Obrigada pelo louvor, onde nós declaramos o nosso amor por ti. E agora nós queremos ouvir da tua palavra, que ela possa cair, Senhor, em terreno fértil, que ela possa frutificar. Usa o teu servo, Senhor, e fala conosco nesta noite, e que nós possamos ser canal de bênção também, através dessa palavra que será plantada nos nossos corações. A oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado, querida. Obrigado, glória a Deus. Graça e paz, querido, querida. Amém. Aleluia. Que bom estar aqui, viu? Eu vinha com um discípulo meu, que é um fanzaço do pastor Éder, e ele falou: pastor, eu queria muito ir contigo lá em Arapongas. Afinal das contas não deu para ele vir. Eu falei: cara, ir para Arapongas é bom, convidar o pastor Éder todo mundo quer, mas ser convidado com ele aumentam as páginas no nosso currículo, né? E já é a segunda vez, né? Faz tempo a primeira vez, eu acho que demorou todo esse tempo para ele desfazer as bobagens que eu falei, né? Foi num culto de domingo, foi um pouco mais movimentado, então foi uns 4 anos, não, a gente estava fazendo as contas, uns 6 anos, né? Que nós ministramos num culto de domingo aí, mas conforme o pastor Éder disse, já é uma amizade que está chegando nos 12 anos, né? Já está chegando a pré-adolescência, agora é a fase que dá trabalho, mas graças a Deus, como disse o pastor, nós estamos servindo a Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Estou lá entrando no meu 3º ano, né? Fiquei 7 anos em Dourados, no Mato Grosso do Sul, pastoreando Dourados, e antes estávamos em São Paulo, na Água Fria, e em Atibaia foi quando nós conhecemos esse querido, né? E temos esse privilégio, queridos, de poder edificar o corpo de Cristo naquilo que diz respeito a finanças. A minha história, naquilo que diz respeito a finanças, também é uma história de 10 anos. Eu trabalhei 10 anos na controladoria financeira de um braço da Sabesp. Quem já ouviu falar da Sabesp? O que é? É Sanepar? É referente a Sanepar, equiparada a Sanepar aqui no Mato Grosso do Sul. Sabesp é a 5ª maior estatal das Américas. 5ª maior estatal das Américas, né? Trabalha com saneamento básico no estado de São Paulo. Eu trabalhava em um dos braços da Sabesp, chamado Associação Sabesp, na parte financeira, controladoria financeira. Eu não tenho formação na área financeira, eu caí na área financeira de paraquedas. A minha primeira formação é na área de tecnologia da informação, né? Análise de sistemas, e entrei na empresa como um estagiário, né? E não tinha vaga no departamento de informática. Então alguém arrumou uma mesa que eu não cabia na mesa. Vocês viram que eu sou um cara meio grandão, e grandão é desengonçado geralmente. Eu não cabia na mesa porque arrumaram uma mesa
de estagiário para mim. Parecia uma mesinha de escola, de aluno de 4ª série. E botaram a cadeira lá e falaram, ó, aqui é seu lugar. E quando eu fui ver na placa, na porta da sala, estava escrito departamento financeiro. Falei, não, mas eu não sou da área financeira. Falou, ó, não tem vaga na área de TI, né, na área de tecnologia da informação. Vai ficando no financeiro aí, quando abrir uma vaga, a gente te avisa, né, e você vem parar, e você vai para a tua área de raiz, né, mas vai quebrando galho aí no financeiro, eles vão passar algum trabalho para você. Querido, eu fiquei por lá, e gostei do negócio. 3 meses depois, meu estágio era de 2 anos, 3 meses depois, alguém foi lá me cutucar, dizendo, abriu uma vaga na área de TI. O meu gerente já olhou assim por cima do coxo, porque eu já estava desenvolvendo algumas funções sérias, e eu estava gostando do negócio. Eu falei, você me dá um tempo de pensar? Né? O cara do RH, o estagiário folgado, me dá tempo de pensar, cabeçudo. Né? E o cara mais cabeçudo que eu falou, não, pode pensar, conversa com o gerente, depois a gente vê o que vai dar. Né? E eu fui conversar com o meu gerente, um cara muito bacana na época, também não era oriundo da área financeira, ele era oriundo da área de recursos humanos, psicologia. E ele disse para mim assim, cara, você está desempenhando uma função tão bacana que eu acho que você vai ser um dos fortes candidatos a permanecer na empresa e algum dos braços. Na hora que ele falou isso para mim, eu falei, eu não quero mais sair da financeira, não. Tanto que eu terminei aquela primeira formação acadêmica, já fui fazer uma pós-graduação em cima na parte da matemática da informática, para eu poder me especializar naquilo que diz respeito à área financeira. E, queridos, eu passei 10 anos dentro daquela empresa, terminei o meu período de estágio, fui contratado num cargo de confiança, fui transferido para uma gerência financeira dentro da empresa. Logo de cara, me deram 83 cidades como responsabilidade para tomar conta, né, naquilo que diz respeito à administração financeira de algumas dessas unidades, dessas 83 cidades. Eram mais de 600 unidades espalhadas nessas 83 cidades, o que diz respeito a pontos da Sabesp em todas essas cidades. E no fundo, aonde eu chegava nesses lugares, eu era conhecido como o homem do dinheiro. Obviamente, todo mundo prestava contas para mim, era eu que fazia a liberação de pagamento de conta desse povo. E no fundo, comecei a gostar demais daquela área, pedi uma transferência para São Paulo, foi na época que eu fui fazer a faculdade de teologia, isso já 6 anos mais tarde, trabalhando somente nessa área, pedi uma transferência para São Paulo, fui transferido para a área financeira, agora da sede, trabalhava na Avenida Paulista, né? Um homem de negócios da área financeira, de um dos braços da 5ª maior estatal das Américas. Então eu achava que eu sabia alguma coisa naquilo que dizia respeito a dinheiro. E em São Paulo eu passei o pior perrengue da minha vida no que diz respeito a finanças. E eu achava que sabia governar bem o meu dinheiro. Eu achava que sabia liderar bem as minhas finanças. Todo dia, pelo meu caixa da empresa, a gente movimentava mais ou menos R$1.600.000. Se eu estou falando coisa de 14 a 10 anos atrás. 14, 13, 12, 11, 10 anos atrás. R$1.500.000, R$1.600.000 por dia, em pagamentos, em recebimentos e tudo mais. E dinheiro levado à risca nos centavos. Eu não levantava da minha mesa enquanto eu não batesse os centavos do meu caixa. Primeiro, porque eu sou crente. A coisa tinha que ser ajustada. Segundo, porque eu sabia que eu ia prestar contas para aquilo, eu tinha conselho fiscal em cima de mim, eu tinha o governo do estado de São Paulo em cima de mim, eu tinha o presidente da empresa e o meu gerente em cima de mim, eu tinha um controlador financeiro, que mais tarde eu ocupei essa função em cima de mim, eu precisava tomar conta daquele dinheiro de uma forma muito reta. E dentro da minha casa a coisa estava bagunçada. Dentro da minha casa a coisa não estava indo bem. Eu não preciso nem falar para você que em algum tempo eu soneguei o dízimo. Aluno de teologia, futuro pastor da igreja metodista, passou por um determinado perrengue e falou, não, vou dar uma segurada aqui, porque eu preciso comprar uma máquina de lavar roupa, né? E ganhava bem o sem vergonha, né? Ganhava bem o infeliz. Falava, não, eu vou dar uma segurada porque eu preciso comprar uma máquina de lavar roupa e eu quero comprar com o mínimo de prestações possível. Porque isso era até um princípio que eu carregava comigo. Se não dá para comprar à vista, o mínimo de prestações. O mínimo de prestações possível vai entrar no meu dízimo. Então, depois eu acerto. Querido, você não imagina o abacaxi que eu me enfiei.
a partir do momento que eu resolvi deixar de dar o dízimo, de devolver o dízimo. Um dos maiores problemas, depois eu volto a contar essa história. Um dos maiores problemas que nós temos naquilo que diz respeito à administração das nossas finanças é que a gente parte do princípio errado. Muitas vezes nós imaginamos que o dinheiro que chega no nosso bolso, no final do mês, ou no começo do mês, ou na metade do mês, ou sei lá quando você recebe, muitas vezes nós imaginamos que esse dinheiro que chega no nosso bolso é um dinheiro para pagar contas, e não é dinheiro para pagar conta. Eu não recebo nenhum centavo daquilo que me vem como subsídio, eu não recebo nenhum centavo daquilo que vem como dinheiro para o Paulo para pagar conta. Todo recurso que eu recebo tem uma única finalidade como servo do Senhor e discípulo de Cristo Jesus. E a finalidade é ministrar com esse dinheiro. Você entende isso? Amém? Qual que é o princípio de ministrar? Ministrar é fazer algo conforme valores que não são naturalmente meus. O conceito de ministrar é esse. Eu vou fazer algo conforme valores, baseado em princípios que não são naturalmente meus. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 8 diz que o pendor da carne dá para a morte, ou seja, os meus valores naturais, os meus princípios naturais, eles têm um destino. Que destino é esse? Morte. Vai dar porcaria. Vai dar bobagem, se for pelos meus princípios. Graças a Deus o Senhor me resgatou e te resgatou, amém? E Ele nos resgatou com a finalidade de nós adotarmos os seus valores e os seus princípios. Para quê? Para que a nossa caminhada não venha pender para a morte, mas venha pender para a eternidade. E se existe uma lei do Senhor a respeito de qualquer assunto que diga respeito à vida humana, se existe uma lei do Senhor que venha substituir os meus princípios e valores particulares, naturais, esta lei vai fazer eu deixar de ser meramente um humano para ser um ministro. E existem leis do Senhor naquilo que diz respeito à administração dos nossos recursos, não existe? Existe. Então, se existem leis do Senhor sobre a administração dos nossos recursos, isso significa que eu não sou chamado para pagar conta quando eu recebo o meu salário. Eu sou chamado para ministrar em cima desses valores. Você entende isso, amém? Deu para entender? Sou chamado para ministrar. Sabe qual que é o primeiro assunto mais falado na Bíblia? O primeiro assunto mais falado na Bíblia é reino de Deus. Primeiro assunto da Bíblia. Sabe qual que é o segundo? Dinheiro. Querido, se é o segundo assunto mais falado da Bíblia, com quase 3.000 versículos tocando sobre esse assunto. 3.000 versículos é 1/10 da Bíblia, é o dízimo da Bíblia, olha que bacana. Até o dízimo da Bíblia fala de dízimo, fala de dinheiro. 3.000 versículos falando a respeito desse assunto. O segundo assunto mais falado da Bíblia deve ter alguma importância esse negócio. E dentro da igreja metodista, não sei aqui no Paraná, eu não me lembro de ter vindo ministrar finanças no Paraná em outra ocasião. Posso estar enganado, faz 10 anos que eu ministro sobre finanças, mas eu não me lembro de ter vindo ministrar aqui, então eu não conheço muito bem o contexto naquilo que diz respeito à realidade das ministrações. Eu sei que o pastor Éder não negligencia de vocês princípios, ele não esconde princípios, é um cara que proclama a palavra conforme ele mesmo mencionou aqui, e pelo que eu o conheço, eu sei que de fato é assim. Mas no fundo, falar de finanças é tocar no calo da igreja evangélica, É tocar naquilo que no fundo deturpa a imagem do evangelho, entre aspas, nos nossos dias. Porque vai falar de dinheiro na igreja, logo o povo vai associar, ou o povão vai associar da seguinte forma: vai começar a pedir dinheiro para enriquecer pastor. Fala de dinheiro, olha lá, o pastor está de carro novo. Você viu a casa que o pastor mora? Você viu a marca da roupa que o pastor usa? Querida, é desse jeito. Vamos nós lá na loja, na Casa Bahia, fala que é pastor lá, Diego, para ver o que dá. Eu quero fazer um crediário aqui. O que você faz? Pastor. Os caras não abrem conta. Tem banco, não preciso falar qual é o banco, o povo não abre conta para pastor. Não abre conta. Mas você não tem nenhum outro trabalho? Não, meu trabalho é o meu ministério, é ser pastor. Não abre. A sede regional da 5ª região, eu sou superintendente distrital faz 8 anos, a sede regional da 5ª região teve que tirar
fechar uma conta que tinha as nossas maiores movimentações, porque o banco não abria mais conta para pastor. Aí não dava para pagar subsídio de pastor de campo missionário. Por quê? Porque está deturpada a visão a respeito de finanças no que diz respeito ao interior das igrejas evangélicas. E falar desse assunto é um estigma. Tratar desse assunto é um estigma. E por ser um estigma, muitas vezes, nós, a crentaiada, o povo de Deus, que tinha que conhecer os princípios todos que regem o segundo assunto mais falado na palavra do Senhor, nós não conhecemos os princípios. E partimos da premissa errada naquilo que diz respeito à administração do nosso dinheiro. Aliás, falar nosso dinheiro já é um erro, porque não tem nada. Falar nosso dinheiro já é um equívoco, porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. Nessa noite eu quero tratar a respeito de alguns princípios com você. No fundo, eu quero começar falando a respeito de fidelidade contigo. E depois eu vou trazer para você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Olha como Deus é. Faz 10 anos que eu ministro finanças, já falei para vocês. E aí eu fui nas minhas cartilinhas, eu tenho um seminário que desenvolvi a respeito de finanças, viajei para tudo quanto é canto, teve igreja que eu fiquei 5, 6 anos seguidos, indo ministrar só sobre finanças, e cada vez um assunto novo, levando para aquele povo, né? E cheguei, o pastor Éder convidou, eu falei, bom, eu vou lá olhar minha cartilinha para ver o que Deus vai mandar eu falar. Deus deu uma mensagem nova para eu trazer para vocês, essa já vai para a cartilha, já está aumentando o seminário, né? Então não vou nem abrir minha caixa de ferramenta hoje aqui, não vou precisar, mas eu gostaria de passar por alguns princípios básicos, antes de chegar no assunto mais profundo. Eu gostaria de começar falando a respeito da conceituação mais básica, daquilo que diz respeito ao dinheiro, antes da gente chegar ao assunto profundo no que diz respeito à oferta, dízimo, e a consequência de eu ser fiel ou de eu ser infiel. Amém? Podemos combinar dessa forma? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Versículos 11 e 12. Quem aqui já ouviu falar do curso Crown Finanças da Universidade da Família? Quem já fez esse curso? Amém. Querido, é bênção, viu? Você tem, Éder, aí? Não? Benção, gente, benção. Minha esposa e eu somos líderes desse curso. E esse texto que nós vamos ler é um dos textos que motiva uma das lições do Crown Finanças, que para mim me fez crescer muito no entendimento de alguns princípios da palavra do Senhor. Lucas 16, versos 11 e 12 diz assim a palavra de Deus: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as riquezas verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Querido, quando a palavra fala riquezas injustas, dependendo da sua tradução, se for uma tradução um pouco mais contemporânea, vai falar riquezas de ordem ímpia ou de origem ímpia. A palavra está falando do sistema financeiro desse mundo. A palavra está falando do sistema monetário deste mundo, ou seja, um sistema monetário baseado em alicerces ímpios, baseado em alicerces não justos, porque a palavra fala que o Senhor é o justo juiz. A justiça está no Senhor. O sistema financeiro do mundo não bebe do Senhor. O sistema financeiro do mundo bebe do próprio mundo, e o mundo bebe em Mamon. Então, quando a palavra fala de riquezas de origem injusta, a palavra está falando daquilo que, inevitavelmente, eu e você precisamos ter no nosso bolso, mas que faz parte de um sistema corrompido. Inevitavelmente, eu e você precisamos para viver, para sobreviver, para manter a nossa casa funcionando, para manter a provisão sobre a nossa família, para fazermos parte deste círculo de investimentos e recebimentos que o mundo apregou sobre nós, mas tudo isso está alicerçado em cima de um sistema injusto. Dá para entender? Então a palavra, no fundo, trocando em miúdos, ela está dizendo o seguinte: aquele que não administra as finanças deste mundo com fidelidade não poderá administrar as finanças da eternidade. Se não for encontrado fiel na administração das coisas desta terra, não vai poder administrar as riquezas da eternidade. Então, o primeiro princípio naquilo que diz respeito à fidelidade que eu gostaria de passar para você, meu querido, minha querida: a matéria-prima
para a fidelidade de Deus é a minha fidelidade. A matéria-prima para a fidelidade de Deus sobre a minha vida é a minha fidelidade. O pastor Éder, ele tocou um pouquinho quando ele passou ali no texto de 2 Coríntios capítulo 9, dizendo, né, que a nossa motivação tem que ser uma motivação correta quando nós vamos ofertar, mas nós precisamos entender que a nossa semente é a matéria-prima daquilo que nós vamos receber. Esse princípio está em toda a Bíblia. Esse princípio, da forma mais escancarada possível, ele está em Gálatas capítulo 6, versículo 6. De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. A palavra fala que nós vamos colher, gente. A palavra deixa muito claro que eu e você vamos colher, né? E isso não é teologia de prosperidade, isso é a interpretação mais crua, mais simples. Se você pegar esse texto, extrair ele da Bíblia e dar para qualquer intérprete linguista, alguém que vai pegar o texto, ler esse texto, falar, não, isso aqui quer dizer isso, que aquilo que alguém plantar vai colher, ponto final. E aí a gente pode soltar a imaginação e pensar, e se plantar goiaba, vai colher o quê? Vai plantar goiaba. E se plantar em grandes proporções, vai colher o quê? Vai colher grandes proporções de goiaba. E se plantar em pequenas proporções, vai colher pouco. É simples, é um princípio muito simples, que de fato hoje é usado como chamariz para alguns abusos, e chamariz para algumas distorções, de fato porque o grande problema do povo hoje é um problema de posses, é um problema financeiro. Hoje é mais importante ter do que ser, não é mais importante a posse do que o caráter, infelizmente. Então você toca nesse ponto, mexe com aquilo que é o desejo do povo, a ostentação daquilo que é possível eu alcançar. Agora a palavra deixa isso claro para mim e para você, que a minha semeadura, naquilo que diz respeito à qualidade, e naquilo que diz respeito à quantidade, ela vai vir com fidelidade, proporcional àquilo que eu plantei. É bem simples e bem claro isso. E aqui a palavra está falando, aqui sim a palavra está falando da motivação da minha semeadura, da motivação da administração dos recursos que chegam à minha mão. Então o primeiro entendimento, eu já passei para você, é entender que eu não sou um pagador de contas, que eu sou um ministro de Deus, porque existem princípios que regem sobre a administração financeira. Para quê? Para que eu não seja encontrado infiel, conforme diz o texto. Para que eu não seja pego em infidelidade. O que é infidelidade para Deus? É o não cumprimento daquilo que Ele estabeleceu. Você concorda comigo? Se Deus estabeleceu um princípio para substituir os meus princípios que são corrompidos e pendem para a morte, a partir do momento que eu deixo de usar os princípios estabelecidos com Deus, eu estou rompendo esse cordão de fidelidade. Vai dar problema. Não vai dar certo. Vou ser encontrado infiel. E aqui eu tenho uma novidade para você, porque o texto está falando a respeito de não administrar, de não ser encontrado apto para administrar as riquezas de ordem eterna. O texto está dizendo para mim e para você de forma muito clara, palavras do Senhor Jesus: se eu for infiel na administração dos tesouros dessa terra, eu não sou salvo. Ou existe outra interpretação disso? Porque está falando, não vai administrar riqueza eterna. O que é miséria eterna? O céu? O céu que a Bíblia descreve não tem miséria eterna. Até o chão é de ouro. Mas é o que a palavra está falando. Então o primeiro entendimento que eu quero trazer para você, querido, querida, por que despertar a fidelidade? Naquilo que diz respeito à nossa vida financeira. Porque a minha salvação pode ser potencializada ou comprometida. Só depende da minha decisão e da forma que eu vou lidar com os meus recursos. Você entende isso? Pode dizer amém? Então esse é o primeiro princípio que eu quero deixar para você. Em cima deste princípio, nós vamos para um texto. Primeiro eu vou passear por alguns textos, tá? Me permita fazer isso. Eu disse que eu não ia abrir muita caixa de ferramenta, mas não tem como, né? Abra, por favor, em Malaquias capítulo 3, versículo 8. O versículo 10 a gente gosta de ler na hora do dízimo, da oferta, né? Fazer prova de mim, vou abrir a janela do céu, aquela festa toda, né? Aleluiado. Mas o versículo 8 é o versículo que a gente não gosta muito de usar. Essa semana eu estou lendo um livro do pastor Edwin Louis Cole, e esse pastor escreveu uma frase nesse livro que me marcou muito. Difícil a frase.
Eu, na minha cabecinha aqui, custei para entender um pouquinho. Mas até entendi e vou transmitir para vocês o que eu entendi. Esse pastor, ele diz assim: Deus não é um esteticista da semântica. Olha que frase bonita. Você, domingo, pastor, solta essa. Deus não é esteticista da semântica. O povo, aleluia, né? Não fala que é do outro autor do livro lá, não. Né? O que esse autor quis dizer com isso? Que Deus, querido, ele não fica inventando termo bonitinho para deixar as suas falas menos agudas. O que Deus tem que falar, ele fala rasgado. Ele não fica inventando moda. Ele não é um esteticista da retórica, da palavra, da semântica. Quando ele fala de roubo, ele fala de roubo. Quando ele fala de homossexualismo, ele fala de homossexualismo. Quando ele fala de pecado, ele fala de pecado. Deus não fica passando pano em termo para deixar termo mais bonitinho, né? E Malaquias capítulo 3, versículo 8 é uma prova que Deus não fica desenhando semântica, construindo frase como se fosse um poeta. Deus não está escrevendo poesia para mim e para você através da boca do profeta. Olha o que ele está dizendo: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Ai. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Querida, a gente já parte de um princípio errado, achando que só o dízimo é de Deus. A gente não aprendeu a vida inteira que a oferta é voluntária? Aliás, o texto que o pastor Éder leu é um ótimo pretexto para dizer que a oferta é voluntária. Você dá o quanto você quiser, e de fato é. Mas mexe com princípios, mexe com valores. Não é atrelado ao valor, é atrelado ao propósito. Se eu não construir o propósito, eu não vou entender aquilo que diz respeito ao valor, aquilo que diz respeito à quantidade da semente, não vai. E a palavra está dizendo para mim que eu posso roubar Deus até naquilo que eu a vida inteira acreditei que eu fazia se eu quisesse. Eu oferto se eu quiser. A palavra está dizendo: se eu não quiser ofertar, eu estou roubando Deus. Se eu não quiser ofertar, eu estou ofertando Deus. Eu estou roubando Deus. O que a palavra está dizendo para mim e para você? Está escrito lá. Não é só o dízimo que é dele. Você quer ver um outro texto? Ageu capítulo 2, versículo 8. Rapidinho. Só para fortalecer essa ideia. Eu estou falando do roubo agora, tá? Estou falando da fidelidade, mas eu entrei aqui num apêndice, falando a respeito do roubo. Ageu capítulo 2, versículo 8, a palavra diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Você quer ver um outro texto? 2 Crônicas capítulo 29, versículo 11. Abre lá rapidinho. Se você estiver anotando, você vai tomar vai ter um prato cheio aí de anotações. 2 Crônicas 29, 11. Olha o que Davi fala. Então é o 12, é o próximo. Então é o 1 Crônicas, não é o segundo não. Se você anotou errado. Você foi muito apressado se você anotou. O pastor também erra, gente. Vocês pensam que é primeiro, não é? Cadê? Acha lá o irmão do computador aí. 1 Crônicas 29, 11. Era só para ver se você estava esperto. Teu, Senhor, é o poder. Disso a gente sabe, né? A grandeza, ok, nós já cantamos isso. A honra, a vitória, a majestade, ok. Aqui a coisa começa a apertar, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. O que a Bíblia quer dizer com tudo? Tudo. Deus não é um esteticista da semântica. Deus não escreveu tudo de forma poética. Deus escreveu tudo de forma absoluta. Tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Agora olha o roubo. Passa para o 12, por gentileza. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar força. Querido, quando nós não reconhecemos aquilo que pertence ao Senhor, quando nós não reconhecemos a pertença do Senhor de todas as coisas, e quando nós não ofertamos ao Senhor com este entendimento, nós estamos nos constituindo como ladrões. A coisa fica grave para nós, a coisa fica séria para nós. Parte tudo de um reconhecimento correto.
para a atitude de um reconhecimento pleno. Vamos lá, a gente fala que roubar a Deus é não dar o dízimo. Mas o roubo mais comum é nós sonegarmos o devolver, até mesmo daquilo que é voluntário, pelo fato de não nos tornarmos, de não buscarmos compreender que todas as coisas são de Deus. Se a Bíblia fala tudo, é tudo. E o que eu tenho na minha mão é por mera graça. Você concorda com isso? Amém? O que eu tenho na minha mão é por mera graça. Como é que eu posso liderar bem as minhas finanças se eu não parto do princípio correto, de que eu não tenho nada? Se eu parto do princípio que aquele dinheiro chegou para mim, para eu fazer de forma organizada, grampear certinho o dinheiro no boleto e falar, pronto, já estou com as contas no jeito para pagar, porque chegou o dinheiro, eu vou pagar as contas. Querido, você não vai pagar a conta, você vai ministrar se você estiver obedecendo valores e princípios da palavra. O dinheiro não chega na tua mão para você pagar a conta, ele chega para você ministrar. Você entende isso? Amém? Ministrar é ser encontrado fiel, conforme Lucas 16, 11 e 12. Obedecer princípios da palavra é ser encontrado fiel, segundo a palavra do Senhor. Obedecer princípios da palavra naquilo que diz respeito às riquezas dessa terra me credencia para administrar as riquezas que estão separadas e preparadas para mim no céu. A partir do momento que eu não ministro, a minha salvação está comprometida. Sou eu que está falando, é a palavra que fala em Lucas 16. A partir do momento que eu desobedeço esses princípios, a minha salvação está por terra abaixo, está por água abaixo. Que adianta eu cantar, eu louvar, eu adorar, eu fazer acontecer, frequentar o culto, ler o livro, ler a Bíblia, né? Às vezes até dizimar e ofertar, ter atos religiosos, mas no fundo não estar ministrando em conformidade daquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Você entende isso? Amém? Eu quero partir desse princípio de fidelidade, para que a gente possa avançar um pouquinho, naquilo que diz respeito às consequências da infidelidade e da fidelidade. Volta por favor lá no texto de Malaquias capítulo 3, versículo 9. Agora não lembro se está no 8 ou no 9. É no 9, pode passar. Gente, olha o versículo 9 que diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Uma coisa é você deixar de ser abençoado, outra coisa é você ser amaldiçoado. Muito diferente. Muito diferente. Deixa eu continuar o testemunho que eu comecei agora há pouco. Quando eu me meti a besta, vou falar daquilo ali. Quando eu me meti a besta de sonegar o meu dízimo, de segurar o meu dízimo, eu não só provoquei que Deus tirasse a mão de bênção dele na minha vida, de sobre a minha vida, mas eu provoquei que se abrisse uma porta de maldição sobre a minha vida. Quem já entendeu que só existem dois reinos, reino de Deus e império das trevas? Você já entendeu isso? Amém? Não tem coluna do meio, né? Não tem reino do meio nessa brincadeira. Só tem reino de Deus e império de trevas. Se Deus não está governando, quem que está governando? É o capeta. Se Deus não está governando, é governo do inferno. Não vamos ser esteticistas da semântica. Hoje você sai daqui com essa frase bonita. Nem adianta mais você usar ela, já estou usando ela. Não vamos passar pano naquilo que a palavra fala, não. Querido, se não é reino de Deus, é império de trevas. E isso é aplicado a qualquer área. Você concorda comigo? Isso é aplicável a qualquer área. Isso é aplicável ao teu casamento, isso é aplicável à criação dos teus filhos, isso é aplicável à forma que você encara a própria igreja, a forma que você encara o teu ministério, a forma que você leva a tua vida. Se não é governado por Deus, é o capiroto que está reinando. Ele é o príncipe desse mundo, conforme diz a palavra. Ele ofereceu esse mundo para Jesus, dizendo: se você prostrado me adorar, eu devolvo tudo para você. E Jesus: não vai ser dessa forma não vou te adorar, eu só adoro ao Senhor. Por isso que a palavra fala que o reino de Deus é tomado à força, porque nós estamos lidando com um governo que é com uma forma de governo que é completamente contrária às leis deste século, às leis deste mundo. Naquilo que diz respeito à nossa obediência ao Senhor, nós estamos de fato andando na contramão desse mundo. Alguém defenderia e dizia: não, pastor, é o mundo que está andando na contramão. Não é, nós não somos desse mundo. Nós estamos andando na contramão do sistema que esse mundo impõe. Nós estamos andando na contramão que o príncipe deste mundo impõe. O príncipe desse mundo não é o nosso príncipe.
Somos nós que estamos em um caminho contrário, uma contracultura. Nós que estamos provocando sobre este mundo um reino que não é deste mundo. Quando a gente ora dizendo, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, ou seja, provocando na terra a vontade eterna, provocando na terra o governo do céu, está ficando muito claro. Nós estamos trazendo uma contracultura à cultura do mundo, um contraponto à cultura do mundo, uma forma de governo distinta à forma de governo que o príncipe desse mundo tem estabelecido. Você entende isso? Amém? Então olha só, querido, querida, a partir do momento que nós deixamos de obedecer estes princípios de governo estabelecidos pelo Senhor para que nós vivamos, nós não apenas estamos fazendo com que o Senhor tire a mão de bênção de sobre as nossas vidas, como nós estamos entrando no esquema que este mundo tem preparado para nos enveredar. Pastor, então na verdade, no fundo, a partir do momento que a mão de Deus não está sobre a minha vida, eu estou aberto à maldição? Sim, está servindo a mamon. Está servindo ao sistema financeiro desse mundo que é regido pelo capeta. Mamon é capeta, é diabo na área das finanças, é entidade maligna, é coisa do inferno. A partir do momento que eu não obedeço esse princípio. Você percebe por que então o Senhor é tão severo em dizer que se eu for encontrado infiel na administração das minhas riquezas nesse mundo, eu não poderei administrar as riquezas eternas? Porque o meu estágio nesse mundo foi estágio com o capeta. Você acha que é justo estagiar com o capeta para administrar no céu mais tarde? Não faz sentido nenhum. Por isso que ele me chama de infiel, se eu estou estagiando com o capeta nesse mundo. Dá para entender isso? Bem, se você não está entendendo, me fala, porque aí eu explico um pouquinho mais. Você acha justo isso? Não é justo. Ok. A partir do momento que eu resolvi que eu ia pagar a prestação da máquina de lavar, ao invés de devolver ao Senhor aquilo que é dele, na época eu não sabia disso, não seria trouxa nesse nível, né? Só um pouquinho de vez em quando, mas não nesse nível. Eu não só provoquei que a mão de bênção saísse de sobre a minha vida, mas eu abri uma porta de maldição. Querido, de uma forma inexplicável, eu não vou entrar em detalhes, mas de uma forma inexplicável. Um salário muito bom, que poderia pagar 3 vezes o aluguel e o condomínio do prédio onde eu morava. Eu não morava na faculdade, eu morava muito bem, enquanto estive em São Paulo. Poderia pagar 3 vezes o aluguel e o condomínio, mais os luxos que a gente tinha durante o mês. Eu e minha esposa somente na época. Que de repente esse dinheiro já não dava mais para nada. E quando eu menos percebi, eu estava devendo 4 meses de aluguel. E chega um oficial de justiça na porta do meu apartamento, seminarista, hein? Formando pastor da igreja metodista. Chega um oficial de justiça na porta do meu apartamento, eu estava trabalhando, a minha esposa não trabalhava, não precisava trabalhar por conta daquela ostentação. Não, a nossa vida financeira é boa, eu sei administrar dinheiro. O cara chega com a ordem de despejo, dizendo, era uma quarta-feira, se até segunda-feira esse aluguel não for pago, pode recolher os móveis, senão a gente vem e tira. Queridos, eu entrei em desespero quando a minha esposa me ligou. Mas como atrasou? Eu nem lembrava que tinha atrasado. Era tanta dor de cabeça por causa de dinheiro que a gente negligenciou o aluguel por 4 meses. Como é que pode? Querido, eu lembro há 10, 12, 13 anos atrás, eu estou falando de R$6.250 há 12 anos atrás. Grana. Hoje ainda é, né? 6.250, se estiver sobrando 6.250. Quiser agraciar o pastor, não tem problema. Brincadeira, queridos. Mas era muito dinheiro. Nós não tínhamos os índices de inflação que temos hoje. E não tínhamos as consequências da inflação de 13 anos como é hoje. E eu tinha que arrumar aquele dinheiro. Cartão de crédito, não dava. Cheque especial, estourado quase no limite. E já limite negociado e tudo mais. Por conta de alguma bobeira, acho que de uns 6 ou 7 meses sem devolver o dízimo para o Senhor. De 6 ou 7 meses, olha o tamanho da desgraça que a gente se enfiou.
com ótimo salário, ótimo, ótimo. Melhor do que o salário que eu ganho hoje, melhor do que o subsídio que eu ganho hoje como pastor de uma grande igreja. Todos os dias eu chegava bem cedo na empresa que eu trabalhava. E eu coloquei no meu coração que eu ia me sentar com o meu gerente, ia pedir um empréstimo para ele. E eu sabia que ia ser muito difícil dele me arrumar isso. Era muito dinheiro. Dizia a respeito, quem sabe, a 2/3 do meu salário na época. Falei, é muito dinheiro, não vai dar, ele não vai fazer isso. Então eu já estava procurando outras possíveis fontes para que eu pudesse arrumar esse recurso e de alguma forma quitar com aquela despesa para não ser despejado, né, para não ter a dificuldade de arrumar algum lugar para morar, né, muito mais barato. Ah, e outro, tem um detalhe que eu esqueci, sabe quem que era? Meu fiador. Eu era aluno de teologia, meu fiador era a Universidade Metodista de São Paulo. Aí olha só, eu faço questão de trazer esse detalhe porque ele tem tudo a ver com a forma que Deus desenrolou as coisas. Porque todo aluno de teologia somente, que vai fazer faculdade de teologia, se preparando para ser pastor, e que vai morar fora da faculdade, a faculdade faz a fiança, a faculdade fica como fiadora. Então, quando o oficial de justiça bateu na porta da minha casa, obviamente, tocou um telefone lá na Universidade Metodista, no departamento jurídico, dizendo, tem um aluno de vocês com ação de despejo. Quem é? É o seminarista, Paulo. Né? E esse cara ele vai ser despejado se ele não pagar R$6.250 até segunda-feira, isso era quarta-feira. Querida, a Flávia me ligou, minha esposa me ligou, era umas 11 horas da manhã, eu lembro que aquele dia eu até nem almocei, eu perdi a fome e fingi que era jejum, né? A gente fica tão crente que perde a fome e fala, vou aproveitar e consagrar um jejum ao Senhor, né? Porque não tinha saída, gente, não tinha saída. Na hora eu inventei um jejum, no fundo já tinha embrulhado meu estômago, já estava, né? Não queria nem saber de nada, né? Queridos, aí 3 horas da tarde, 3:30 da tarde, me toca o celular. Código 17. Sede regional da 5ª Região Eclesiástica. Que eu mais tinha medo. Pastor Paulo, secretária. Sim, o bispo quer falar com o senhor. O bispo nunca ligava. Eu tinha certeza que ele ia me passar um sabão naquele dia. Eu tinha certeza que a notícia tinha chegado nele. E o meu bispo muito calmo, né? Varão. Oi, meu bispo. Tudo bem? Tá mais ou menos, meu bispo. Varão, chegou uma notícia para mim aqui. Falei, estou sabendo, chegou para mim também, meu bispo. Sabe qual foi a primeira pergunta que ele me fez? Adivinha? Como é que está o teu dízimo? Sabe qual que foi a minha resposta para ele? Olha que seminarista debochado. Falei, então, né, bispo? Não está, né? Perguntou, como é que está o seu dízimo? Falei, não está. Não está faz 8 meses. Ele falou, já entendeu, né? Falei, já, meu bispo. Ele falou, você tem alguma solução? Falei, amanhã cedo eu vou sentar com o meu gerente e vou ver o que eu faço, meu bispo. Ele falou, tudo bem, me mantém informado, tá? Falei, mantenho sim, meu bispo. Desliguei o telefone falando, não vou ter nomeação quando eu sair daqui. Estou queimado, acabou comigo. Um pastor infiel. Na época era seminarista, mas não é menos. Infidelidade para Deus é infidelidade seja de quem for. Boa parte da denúncia de Malaquias é para os pastores. Boa parte do livro de Malaquias é escrito diretamente para os sacerdotes. Essa parte não. Vós todo o povo está escrito ali no texto. Mas eu fiquei acabado. Cheguei em casa, falei naquele dia eu nem fui para a aula. Estudava à noite. Cheguei em casa, disse para Flávia, Flávia, nós precisamos ajustar a nossa vida financeira. Minha esposa disse para mim assim, faz tempo que eu queria falar sobre isso com você. Aí eu pensei, por que não falou antes então? Se faz tempo, por que ficou retendo esse assunto? Nós tivemos que chegar a esse ponto de desespero. Desespero. Mas aquela noite nós resolvemos que nós iríamos ajustar a nossa vida financeira. Eu falei, eu não quero nem saber
o tamanho do abacaxi que nós vamos ter que enfrentar no mês que vem. Queridos, eu não lembro que dia era do mês. Eu lembro que o mês estava acabando, eu estava para receber o salário. Mas não, o salário não ia entrar em tempo de quitar essa dívida. Era quarta-feira, eu tinha que quitar essa dívida segunda. Suponhamos que quinta ou sexta-feira, eu não lembro, tá? Mas eu estou fazendo uma suposição. Que quinta ou sexta da outra semana esse dinheiro ia entrar. Não vai dar tempo. Não tem acordo. Eu já estou devendo 4 meses, eu não posso pedir mais 4 dias. Esse povo não vai fazer isso. Mas naquela noite nós nos decidimos. O dinheiro vai entrar e na primícia, na fonte, nós vamos pegar esse recurso, vamos separar o nosso dízimo e vamos consagrar. O pastor Éder pregou na igreja que eu era seminarista. Segunda igreja mais rica da terceira região. Por alguns momentos eu era levado a pensar o seguinte: a igreja não precisa do meu dinheiro. É a segunda igreja mais rica da terceira região. E não precisava mesmo, de jeito nenhum. Quem precisava era eu, da fidelidade funcionando, para que eu pudesse colher os frutos dessa fidelidade. Sabe o que houve, querido? Nós determinamos no nosso coração que naquele mês seria diferente. O Senhor, Ele conhece as tuas intenções. Você concorda com isso? Amém? No dia seguinte, 7h30 da manhã, eu chegava às 7 horas, mais ou menos, o nosso expediente começava às 8h30. Mas eu chegava às 7 horas, o meu gerente também. Nós nos sentamos juntos, era a única hora que nós tínhamos para conversar. O meu dia ia ser corrido, o dia dele ia ser corrido. E a única hora que nós tínhamos para conversar e falar sobre o dinheiro da empresa, porque eu era o homem do dinheiro da empresa. Falar sobre o dinheiro da empresa para aquele dia era aquele momento. E ali a gente traçava alguns projetos e dificilmente a gente voltava a se falar no resto do dia, voltava a se ver no resto do dia. Era muito difícil. Naquele dia o meu assunto com ele foi diferente. Sentei com ele e disse: Marcão, eu preciso de R$6.250. Ele falou: por quê? Eu falei: eu me atrapalhei aí com umas contas e eu vou ser despejado se isso não acontecer. Ele virou para mim e falou: vou ver e te falo. Querido, quando alguém não quer ver nada, quando alguém não quer resolver o teu problema, essa é a frase mais típica. Eu vou ver e te falo. Quase que eu falo: não, vamos ver agora. Falei: ai, Jesus, não vai dar. Pensei comigo: não vai dar. Faltava 15 minutos para o meio-dia, me toca o meu telefone na minha sala, angustiado. Imagina como eu passei aquela manhã. Passei uma manhã angustiado. Minha produtividade caiu perto do zero. Faltava 15 minutos para o meio-dia, meu gerente me liga: você vai almoçar onde? Nem percebi que já era perto da hora do almoço. Falei: não sei, o senhor quer almoçar junto comigo? Ele falou: eu quero, eu tenho uma boa notícia para você. Na hora deu fome. Vamos comer onde você quiser, gerente. Quer comer na churrascaria mais cara, eu pago. Falou: não, vamos almoçar em tal lugar, ok. Nos encontramos, fomos almoçar. Sentamos na mesa, ele olhou para mim e falou: olha, eu me compadeci da tua história. O cara não era crente, hein? Eu me compadeci da tua história. Falei: é mesmo, Marcão? E aí, como é que fica? Ele falou: não, nós vamos creditar esse dinheiro hoje para você. Eu estou autorizando, você pode, era eu que fazia esses pagamentos. Você pode creditar esse dinheiro na sua conta. Falei: mas de onde vai sair? Ele falou: é teu mesmo. Falei: como que é meu mesmo? Olha Deus movendo de uma forma muito doida. Daqui 2 anos, você não vai se formar e vai embora? Porque quando eu fui transferido para São Paulo, eu já fui dizendo que eu tinha prazo de validade na empresa. Eu pego o meu canudo de teologia, vou pastorear, saio da empresa. Eu ia completar 10 anos na empresa, mas eu ia sair. Falei: daqui 2 anos você não vai se formar e vai embora? Falei: vou. Ele: cara, você é queridinho nosso. Você não vai pedir as contas, nós vamos mandar você embora. Você vai ter acerto. Então eu já estou adiantando do teu acerto de quando você for mandado embora daqui 2 anos. Você duvida que é sobrenatural um negócio desse? Querido, sobrenatural. Por quê? Porque Deus conhecia a intenção do dia anterior. Naquela tarde eu acreditei o dinheiro na minha conta e falei para a Flávia: pode fazer um DOC para a imobiliária. Pagamos a nossa conta com dinheiro nosso. E aí você me pergunta: mas pastor, o cartão não estava estourado? O cheque especial não estava estourado? Estava. Mas a partir daquele mês nós voltamos a devolver o dízimo. Uma sonegação de uns 8 meses, é o que eu tenho por memória, que sejam uns 8 meses. Nós voltamos a devolver o dízimo.
Em 3 meses, da mesma forma inexplicável que todo o dinheiro havia sumido, nós voltamos, nós restabelecemos um conforto. Não estou falando conforto, paga tudo, compra tudo. Mas nós restabelecemos um conforto financeiro sobre a nossa casa. Sabe o que é isso? É a diferença entre não ser abençoado e ser amaldiçoado. O texto está dizendo para mim, ó, com maldição sois abençoados, sois amaldiçoados. E deixa eu confessar um negócio para você. Eu achava que eu sabia fazer conta. E eu pegava os extratos do banco, durante esse período que nós ficamos sem dizimar, e fazia conta. A conta não fechava. Gente, onde está indo esse dinheiro? Que é isso? Que bola de neve que esse negócio se transformou? Não tinha explicação. E a mesma conta que eu fazia durante esse período de sonegação e não fechava, eu fazia essa conta depois, o negócio funcionava. Como é que pode? Porque é sobrenatural. A bênção e a maldição, elas não têm uma explicação natural. A bênção e a maldição, elas têm origem sobrenatural. Por que a bênção e a maldição sobre a vida financeira têm origem sobrenatural? Porque o Senhor quer que eu administre as minhas finanças através de uma origem sobrenatural, querido. Ele não quer que eu pague contas, Ele quer que eu seja um ministro. Ministro obedece princípios sobrenaturais. Ministro dá sabendo que vai sobrar. Desde quando dá não vai gerar falta. Não existe isso. Na matemática mais simples, no livro caixa, a partir do momento que eu tiro, vai faltar. Na matemática de Deus, que não é natural, a coisa não é dessa forma. É inexplicável. Explicar dinheiro, explicar finanças a partir de conta e matemática não dá. Pela Bíblia não. Pela Bíblia não funciona. Deixa eu falar sobre a maldição com você. Abre por gentileza a sua Bíblia, no livro do profeta Joel. Posso beber uma dessas águas aqui? Livro do profeta Joel, capítulo 1. Versículo 4. Estou caminhando para o finzinho já, tá? Joel capítulo 1, verso 4. Se a tua Bíblia for NVI, muito provavelmente o texto vai estar corrompido. Não vai fechar a conta com aquilo que nós vamos trabalhar. Mas ali tem uma Almeida Revista Atualizada, a gente pode se guiar por ela. Presta atenção nesse texto. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. O que deixou o devorador, comeu o destruidor. Conta comigo, quantos gafanhotos tem nessa história aí? 4. Cortador, migrador, devorador, destruidor. Ok? O que gafanhoto come? Folha, certo? Tem folha no deserto? Esse texto, muito pouca, né? Alimento para gafanhoto assim não tem não. Muito pouco. E outra, para 4 castas de gafanhoto tem muito pouca folha mesmo. Para pensar comigo. Esse texto foi escrito para uma região desértica. Para a Palestina, que não era rica em folhas. Pelo menos não na parte central da Palestina, para onde esse texto é destinado. Então, quando a palavra está falando de gafanhoto, a palavra não está falando de gafanhoto. Está sendo usada uma alegoria para identificar castas demoníacas de ataque sobre o povo. E se você pegar o contexto de Joel inteiro, nós não vamos fazer isso aqui, o meu tempo já está estourando, eu não quero demorar demais. Mas se você pegar o contexto de Joel inteiro, a denúncia de Joel é a seguinte: vocês, povo de Deus de Jerusalém, estão pagando caro porque deixaram de celebrar a Deus. A denúncia do livro de Joel era a falta de culto, a ausência de culto.
Esse é o motivo da profecia de Joel. Joel foi um profeta para conscientizar o povo a necessidade de voltar a celebrar o Senhor. E vamos ser francos, Deus havia estabelecido 3 festas no ano. Sabe qual era o motivo dessas 3 festas? A oferta dessas festas. Você pode ver, as 3 festas têm oferta. É oferta de cereais, é oferta de massa, de pães asmos, é oferta de gado. As 3 festas têm oferta. Toda festa que Deus faz tem oferta. Estava falando pastor Éder. Todo culto que eu faço em Presidente Prudente tem oferta. Na terça-feira nós temos uma reunião do Ministério de Intercessão para orar pela igreja. 20, 25 pessoas. Tem oferta. Os nossos juvenis se reúnem também na terça-feira. Tem oferta. Na quinta-feira tem escola de líderes. Tem oferta. Na célula nós temos algumas células na cidade. Tem oferta na célula. Vai ter culto, não importa se é primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, tem oferta. Tem o culto da noite, tem oferta. Vai reunir a clã, tem oferta. E eu como pastor sou o primeiro a ofertar. Porque eu aprendi alguns princípios com este texto e eu quero trazer isso para você, querido, querida. A palavra não está falando de ataque de gafanhoto à colheita do povo. A palavra não está falando de ataque de gafanhoto às folhas que o povo podia plantar, aos grãos que o povo podia plantar. Se nós formos olhar, esse povo vivia de vegetações rasteiras, de grãos. Gafanhoto não ataca grão, a não ser o chamado migrador ali. Por que a palavra coloca outros 3? O cortador só mexe com folha. Por que o primeiro ataque é o cortador se não tem folha? Está falando de demônio. Está falando de castas que vêm sobre a falta de celebração. E celebração para o Senhor também tem entrega de oferta. Por isso que no nosso ritual da igreja metodista, o momento de consagração das ofertas é dentro do momento de louvor. Porque diz respeito à celebração. Isso remonta a esse entendimento do Antigo Testamento, de que se tem celebração a Deus, tem oferta a Deus. Aí Deus está dizendo para o povo, vocês não estão mais me celebrando, então vocês não estão mais ofertando. E por causa desta infidelidade, vieram estas castas sobre a vida de vocês, sobre a terra de vocês, sobre a produção de vocês. O que deixou o cortador? O cortador é o primeiro. Qual é o cortador? É aquele que come a folha. A folha é o dia a dia da árvore, a folha está na árvore o tempo todo. Então o cortador é aquele que ataca a minha vida e a tua vida a partir do momento que eu não sou voluntário naquilo que me é comum no dia a dia. Está falando de retenção de oferta. Por isso que em Malaquias capítulo 3, versículo 8, a palavra fala que reter oferta também é roubo. Vem o cortador sobre a minha vida. Começa a faltar aquilo que é corriqueiro. Começa a faltar aquilo que é comum. Mas aí tem a segunda casta, que é um tal de migrador. O migrador é aquele que vai, que volta, que vai, que volta. Sabe quando, né, não é todo mês que a gente recebe aumento, né? Já pensou se fosse? Aliás, não, se fosse seria ruim, né? Porque na época da inflação descontrolada, todo mês o negócio tinha que ser corrigido, né? Mas o aumento mesmo, verdadeiro, assim, ó, você trabalhou bem esse mês, eu vou te dar aumento. Você trabalhou de novo, eu vou dar mais um aumento para você. Não é todo mês que acontece. Né? Se acontecer com você, fala qual é o teu ambiente de trabalho, que vai chover currículo da turma lá. Né? Mas não é todo mês. Então vamos lá, o migrador, já que ele é aquele que vai e vem, aparece uma vez, aparece outra, não aparece mais, desaparece, ele ataca em cima daquilo que não é normal, daquilo que não é corriqueiro, daquilo que não é rotineiro. Ele não vai atacar em cima do teu salário, mas ele vai reter um aumento. Ele não vai atacar em cima do teu salário, mas ele vai reter um prêmio, um bônus que porventura você receba. Vai reter. Querido, por isso que quando a gente recebe um prêmio, um bônus, a gente também precisa ofertar em cima daquilo. A gente também precisa dizimar em cima daquilo. Porque senão eu estou abrindo uma porta para o migrador. Eu quero insistir nesse ponto, eu não só estou tirando a mão de bênção de Deus, mas eu estou abrindo a porta de uma maldição sobre a minha vida. Sobre aquela área. Sobre aquela específica área, eu estou abrindo uma porta de maldição na minha vida. Até mesmo naquilo que é incomum. Nossa, eu recebi na Sabesp, a gente tinha tal da PLR, Participação de Lucros e Resultados. A empresa estourou a meta esse mês, então os lucros e resultados da empresa são distribuídos lá entre a holding, entre a cabeça da empresa. Uau, que legal, esse mês vem um trocadinho a mais. Se eu retenho, eu estou abrindo porta de maldição. E essa é a tal da casta do migrador. Porque em cima daquilo que não vem toda hora, eu preciso aprender a
a ofertar também. Aí o terceiro, você já ouviu falar dele, é o devorador. O devorador, ele aparece em Malaquias capítulo 3, versículo 10, né? O que diz Malaquias 3,10? Alguém abre bem rápido e leia para a gente aí, por gentileza. Esse é o texto que fala a respeito de dízimo. Malaquias 3,10. O 11. Olha o devorador aparecendo aí. Então você já sabe em que área que o devorador entra. Retém o dízimo, o devorador faz a festa. Retém o dízimo, o devorador faz a festa. E outra, o devorador, ele só vai embora com a repreensão do Senhor. É o Senhor que está falando aqui, eu vou repreender. Só que como eu provoco, lembra que eu falei lá no começo, que a minha fidelidade é a matéria-prima da fidelidade de Deus? Como que eu provoco a fidelidade de Deus para que Deus repreenda o devorador? Nesse campo, dízimo. Não tem outra forma de repreender o devorador. Sabe o destruidor, quem que é? O último gafanhoto, destruidor. Lembra João capítulo 10, versículo 10? O diabo vem senão para roubar, matar mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Querido, o destruidor é o gafanhoto, é a casta de demônio que pega o cara que já foi roubado, naquilo, já foi subtraído naquilo que diz respeito ao cortador, naquilo que diz respeito ao migrador, ao devorador. Esse cara já entra no campo da depressão, esse cara já entra no campo do desespero, esse cara já entra na estatística do suicídio. O devorador, o destruidor, perdão, é aquele que pega o fulano, quando o fulano está assim, ó, na beira do abismo, e só dá esse empurrãozinho. O cara já está assim, ó, perdendo o equilíbrio na beira do abismo. O destruidor é aquele que aproveita-se desse descontrole, não o descontrole financeiro, o descontrole da pessoa, e destrói, mata, acaba. É o cumprimento cabal da missão de Satanás. Aí vamos lá, se Satanás cumpriu cabalmente a missão dele na vida de uma pessoa, para onde essa pessoa vai? Por quê? Porque não foi encontrado fiel. Porque não começou a partir da premissa correta. Não começou a partir do princípio correto. Não começou entendendo que se eu não for encontrado fiel, Lucas 16:11, na administração das riquezas dessa terra, eu não vou herdar as verdadeiras riquezas. Eu estou abrindo portas e o demônio vem. A palavra fala, com maldição sois amaldiçoados. Não dá para passar pano nesse texto, gente. Não dá para passar pano nessa palavra. Não dá para deixar essa palavra menos aguda, menos dolorida, menos severa. Se é roubo, é roubo. E se é roubo, tem consequência na lei dos homens e principalmente na lei de Deus. Você entende isso, amém? Vamos terminar esse negócio? Fica de pé para parecer que está acabando, vai, querido. Domingo passado, todo domingo eu ministro sobre a minha igreja, não necessariamente eu ensinei os meus discípulos a fazerem isso, mas de um tempo para cá o Senhor tem me cobrado e eu voltei a ministrar, eu mesmo ministrar a minha igreja a respeito de finanças. Na hora do dízimo, então, eu separo alguns minutos para falar a respeito desse assunto com a igreja. E domingo eu dei esse mesmo testemunho que eu dei para vocês da minha infidelidade e o que a minha infidelidade gerou. O que a minha infidelidade provocou sobre a minha vida. Querido, no domingo mesmo já veio gente dizer assim para mim, pastor, eu estou tão incomodado que eu não quero esperar domingo que vem, me passa o número da conta da igreja. Teve uma família que me procurou desesperada. Desesperada. Ontem um dos irmãos que é procurador da igreja me procurou. Dizendo, pastor, eu voltei a dar o dízimo agora por remorso. Mas a partir daquilo que eu ouvi domingo, eu me arrependi. Foi embora o remorso, virou arrependimento. Eu estou humilhado. Porque eu entendi que não é só o retirar da mão de bênção de Deus,
mas é abrir a porta para a maldição. Querido, esse negócio é muito sério. Conforme eu disse lá no início, se não fosse tão sério, Deus não colocava esse assunto como segundo assunto mais falado da palavra de Deus, mais tratado na Bíblia. Se é o segundo assunto mais tratado na Bíblia, tem muito princípio que eu e você temos que conhecer. E conhecer esses princípios não é uma questão de sorte. Conhecer esses princípios não é uma questão que pode esperar você ser ministrado sobre esse assunto de novo. Porque a necessidade de usar desse sistema financeiro corrompido desse mundo é diária. Quem passa um dia sem gastar R$1? Ninguém, só minha esposa, que é uma benção. Estou brincando, tá, gente? Até meu filho, de 7 anos, vai para a escola e leva o dinheirinho dele e administra o dinheirinho dele. E eu tenho ensinado meu filho que ele está ministrando, porque ele está lidando com algo que é santo. Queridos, nós temos que entender que somos ministros do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, a palavra fala que nós somos mordomos, despenseiros. Aquele que entra na despensa e pega o que é de Deus. Aquele que pega do provento que é de Deus. Aquele que lida com o provento que é de Deus. Se você não tinha entendido isso até hoje, em nome de Jesus, compreenda. Você não tem nada. Por isso que você precisa administrar aquilo que é teu, aquilo que chega na tua mão, com os princípios do dono legítimo do que chega na tua mão. Os princípios estabelecidos pelo dono, pelo real detentor. Eu sou o dono do ouro e da prata, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não lemos 1 Crônicas 29, 14, nós paramos no 12, mas no 14 Davi declara: tudo vem de ti, e do que é teu nós só te devolvemos. Tudo é do Senhor, tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Amado, amada, eu gostaria de fazer um convite, um desafio para você. E o desafio é de você não olhar mais para as suas finanças como um pagador de contas, mas olhar como um ministro, que vai obedecer os princípios do dono. O ministro é aquele que é revestido de uma autoridade, por quem de fato tem essa autoridade, e quem de fato tem essa autoridade outorga ao ministro para que o ministro se mova em nome de quem outorgou. Como ministros, eu e você nos movemos pela autoridade do Senhor. Ele outorgou sobre a nossa vida essa autoridade, de termos o privilégio de pagarmos aquilo que é nosso com aquilo que é dele. Você paga o teu conforto com aquilo que é de Deus. Você paga a tua comida com aquilo que é de Deus. Você paga a despesa da tua casa com aquilo que é de Deus. Você paga o remédio do teu filho com aquilo que é de Deus. É o que a palavra diz. Pastor, então eu estou devendo para Deus? Não, não, porque é graça. E glórias a Deus porque é graça, glórias a Deus porque Ele coloca na minha mão, mas Ele confia que eu não vou só pagar a conta, Ele confia que eu vou ministrar. Teu propósito é ministrar? Se o teu propósito é ministrar, vem aqui para o altar, eu quero orar com você nessa hora em nome de Jesus. Eu não quero mais ser um pagador de contas, eu quero ser um ministro, um dispenseiro, e como dispenseiro eu preciso ser encontrado fiel, senão isso vai comprometer a minha salvação. É teu entendimento? Vem para cá, vem para cá. Pode se ajoelhar, ficar de pé, do jeito que você quiser, mas coloque-se na presença do Senhor. Coloque-se na presença do Senhor. Não existe vida financeira abençoada, não existe uma liderança financeira verdadeira, abençoada, próspera, se a gente partir do princípio errado. E o princípio correto é: nada que este mundo me ensine serve para eu administrar aquilo que não é meu. Nada que este mundo me ensine serve para administrar aquilo que é de Deus. Nada, nada, nada. Se você é profissional dessa área, não serve.
Se você se pós-graduou nessa área, não serve. Deus usa das coisas loucas e simples do mundo para envergonhar as coisas grandes e sábias. Só observância de princípio. Só observância de princípio. Foram tantos assuntos tratados. Fala com o Senhor a respeito daquilo que te moveu a vir a este altar. Fala com Ele. Mais do que a minha oração, é a tua oração que Ele quer ouvir agora. Fala com Ele. Tem gafanhoto trabalhando na tua vida? Você entendeu por que o gafanhoto está trabalhando hoje? Fala com Ele sobre isso. Toma uma posição. Toma uma posição diante do Senhor. Deus conhece intenções. Deus se move através de intenções. Atos meramente ritualísticos e religiosos não tocam o coração de Deus. Se até hoje você trouxe o teu envelope até o altar de forma ritualística, religiosa, muda a intenção hoje em nome de Jesus. Deus quer fazer você prosperar e abençoar a tua vida financeira. Se torne um ministro. Se torne um ministro. Se revista de uma autoridade que não é tua, para conduzir os recursos e administrar e liderar bem os recursos que o Senhor lança nas tuas mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar agora, mediante a intenção de ministrar do teu filho e da tua filha, eu quero declarar agora o fim da ação do cortador sobre esta vida. Porque o teu filho e a tua filha vão ofertar, Deus. Eles vão ministrar através da oferta. Deus, eu quero decretar o fim da ação do migrador de sobre essa vida. Porque o teu filho está entendendo, Senhor, a tua filha está entendendo que a fidelidade dele, dela, precisa ser revertida em fidelidade no altar, através daquilo que não é o rotineiro, através daquilo que vem em forma de bonificação, de bônus, daquilo que vem de maneira migradora. Deus, eu te peço, ao teu filho e à tua filha que tem ajustado a sua visão a respeito do dízimo, repreende o devorador de sobre esta vida. É o Senhor que repreende, está escrito na tua palavra. Se existe ajuste de visão esta noite, eu creio, Senhor, que o Senhor já está repreendendo e o devorador vai embora. Pai, no nome de Jesus, se existe alguém aqui essa noite que já sofreu todos os ataques destas castas e tem agora sofrido o último empurrão, o empurrão que vem do destruidor, pessoas que pensaram até mesmo absurdos contra a sua própria vida, porque isso foi lançado pelo destruidor, pessoas que estão na condição de desespero. Deus, em nome de Jesus eu te peço, olha para esse coração deprimido, olha para esse coração que está quase destruído, olha para esse coração que está dilacerado, que desacreditou da possibilidade de um reajuste. E em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, dá fim, determina hoje o fim da ação do destruidor de sobre essa vida. Hoje acabou. Hoje acabou em nome de Jesus. Meu Deus, nós pisamos estes gafanhotos agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós pisamos estes gafanhotos agora, declarando: não somos pagadores de contas, somos ministros com todo o dinheiro que chega na nossa mão. E sabemos que aquele que dá semente ao que semeia não vai deixar faltar a colheita para os fiéis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Pode escutar.
colocar de pé, querido, querida. Pode voltar para o seu lugar. Deixa eu dizer um negócio para você. Muito sério que eu vou falar. Se o destruidor, você lembra quem é o destruidor, né? O último, o que leva você a pensar até mesmo bobagem contra a tua própria vida. Se o destruidor colocou caraminhola na tua cabeça, eu quero orar por você aqui depois do culto. Tá? Assim que a gente terminar, eu quero orar por você. Se você sofreu o ataque do destruidor, pastor, eu estou tão desesperado que eu pensei em suicídio. Pastor, eu estou tão desesperado, estava, né, em nome de Jesus, que eu pensei até bobagem. Pensei em divórcio, pensei em largar a mão de tudo. Eu quero orar contigo, tá? Só nesse caso, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo semear essa palavra porque eu sei que eu vou colher lá na minha igreja também. Eu amo isso. Eu sei que eu vou colher. Eu sei que essa igreja vai colher. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Pastores, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos colocar em pé. Louvamos a Deus pela vida do pastor Paulo. Queremos que nesta noite Deus ministrou os nossos corações com tanta sabedoria. Eu e você certamente vamos sair daqui hoje com um aprendizado, né, tão importante para as nossas vidas e com uma bênção, uma direção clara para seguir as nossas vidas. E nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, já profetizar um retorno abençoado, né? Sabemos que ele tem uma estrada, vai ainda hoje, né, pastor? Então nós vamos orar pela vida do pastor, sua família, sua igreja, e vamos estar também encerrando esta reunião, amém? Vamos louvar o Senhor, fecha os teus olhos. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, te exaltamos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo por esse tempo tão precioso de crescimento, Pai, de aprendizado, Pai, de influência através de um testemunho tão importante para as nossas vidas, Pai. Obrigado porque nós cremos que esta era a palavra que o Senhor tinha reservado para esta noite, Pai. Obrigado porque nós saímos das nossas casas com expectativa para ouvir, para crer, para receber, Pai, e assim a sua palavra se cumpriu, Pai. Agora nós também queremos te louvar pela vida do pastor Paulo, Senhor, Pai, queremos profetizar agora, Pai, um retorno abençoado, Pai, cobre a vida do teu servo, Pai, com o teu sangue, Pai, que no tempo da estrada, Pai, o Senhor esteja ministrando o coração dele, Pai, desde já, Pai, estendemos essa bênção para a sua família, Pai, estendemos esta mesma bênção para a sua igreja, Pai, e que assim como mencionado aqui já, Pai, o teu filho possa colher, Pai, os frutos, ó Pai, desta palavra que tem sido ministrada aos nossos corações, Pai. Agora, de forma especial, Pai, que verdadeiramente isso que foi dito aos nossos corações, Pai, não queremos ser, ó Pai, apenas pagadores de contas, ó Pai, mas ministro das finanças que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Pai. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra e que ela possa como uma semente, Pai, frutificar e crescer nas nossas vidas em nome de Jesus, Pai. Agora dispensa o Teu povo debaixo da Tua paz, da direção do Teu Espírito e que possamos, ó Pai, ter um tempo gostoso com a nossa família, um tempo de descanso em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, dá um abraço no teu irmão, deseja a paz do Senhor e o pastor Paulo está aqui para estar orando em nome de Jesus.